fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Ótima sexta-feira, chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal, ajuda muito para que outros vascaínos conheçam o trabalho que a gente faz aqui na sua casa. Se inscreva se é novo no Fanático Vascaíno. Finalmente chegou a hora, é amanhã a volta ao Campeonato Brasileiro, depois tem Sul-Americana, na sequência, já no finalzinho desse mês, tem Copa do Brasil, é hora do recomeço. E esse vai ser o tema do nosso vídeo. Quero ler aqui o seu nível de expectativa, como é que você tá, a tua ansiedade, tá louco para ver o Vasco jogar de novo, tá preocupado? Os reforços que chegaram até agora, apenas 1 e 2 renovações. Enfim, eu quero saber e conhecer você na sua opinião. Bom, rapaz, como é legal, né, voltar o Vasco a jogar. Um mês, né, amanhã, inclusive completa o mês, foi dia 12 de junho, o último jogo, a vitória em cima do São Paulo, 3-1, deixou aquela impressão maneira, só que depois parou. E aí veio a Copa do Mundo de Clubes, que aliás é uma dica que eu já trago para você aqui, você vai olhar várias vezes rodando aqui no nosso rodapé, kto.bet.br, não só a Copa do Mundo de Clubes, mas o Campeonato Brasileiro, para você já mandar aquele seu palpite com muita responsabilidade, claro, lembrando que é um jogo, ganhar ou perder faz parte dele e é para maiores de 18 anos. Mas assim, aquela impressão foi muito legal, o jogo foi muito bom, Coutinho acabou com o jogo, Rayan jogou pra caramba, Nuno e tal, mas aí veio a parada. E a nossa expectativa qual era? Bom, o técnico Fernando Diniz vai ganhar um tempo para poder ajustar a equipe, equilibrar fisicamente e dar conhecimento da forma como ele gosta de jogar e tal. E amanhã é o primeiro desafio, para que a gente possa observar a evolução. Eu acredito que o tempo traga realmente evolução ao time do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz conhece muito bem os jogadores, trabalha muito bem os atletas. Então, assim, eu espero que amanhã, nesse recomeço, diante do Botafogo, o time possa fazer uma grande partida. Acredita em mudanças? Não. Entendo que seja o mesmo time que venceu o São Paulo lá no mês passado, no dia 12 de junho, né? Léo Jardim, de contrato renovado, já vou falar sobre isso, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Meio campo, vai jogar Hugo Moura e Tietê, Coutinho, Rayan, Verratti e Nuno. A tendência é essa de time, não vejo. Jair pode ser, acho pouco provável, até porque o Botafogo tem um meio campo para frente muito ofensivo, né? O Botafogo não tem 2 jogadores importantes, o Igor Jesus e também o Jair Cunha, que foram para o Nottingham Forest. Não terá o David Ancelotti à beira do campo, ainda será o Cláudio Caçapa. Mas é um time que já vem jogando pelo menos há 2 temporadas, é um time que vem performando, bateu na trave em 2023, 2024 ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, fez um bom papel na Copa do Mundo de Clubes, mas amigo, nada disso entra em campo. Entram os 11 bonecos escalados. E aí não pode faltar disposição, não pode faltar interesse pela vitória, não pode faltar representatividade pela nossa camisa. Então a gente tem que ir para cima, respeitando, mas jogando. O Vasco não pode ser um time que fique apenas sofrendo. Nas mãos do Diniz, a gente tem um futebol diferente. É normal no time do Diniz você observar, por exemplo, ele arrasta a equipe para um lado para inverter e pegar do outro lado num elemento surpresa. Então ele joga o Vasco pelo lado esquerdo, pela direita já vem o Rayan como elemento surpresa, o Paulo Henrique descendo. Então assim, e é normal esse jogo mais aproximado, as triangulações, a gente tem observado Coutinho, Piton e Nuno, Rayan, Coutinho e Paulo Henrique, ou muitas vezes Rayan, Paulo Henrique e Tietê, que passam pelo lado do campo. E o Vasco, principalmente na minha visão, no comando Diniz, mudou e não joga mais só em função do Verratti. É óbvio, torcedor, que a gente não vai abrir mão do nosso artilheiro. Verratti é o artilheiro do Vasco, jogador importante. Alguém vai dizer assim, mas o PSG não joga com centroavante. Ok, isso você tem razão.
Agora, ele tem Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Então, assim, é um time muito forte. O nosso time não é um time muito forte ainda. Quem sabe a gente não volte a ser um time tão forte quanto esse aqui, né? Que a gente viu. Porra, o quarteto desse time aqui, gente, os dois Juninhos, Euler e Romário, eram brincadeira, esquece. Era muita qualidade. Os adversários tremiam. E a gente atropelou. O que o Botafogo fez no ano passado, nós fizemos em 2000. Brasileiro e Mercosul. Ah, mas a Mercosul era a sul-americana de hoje. Ok, mas eram conquistas difíceis no mesmo ano você bater duas. E o Vasco bateu. Então assim, só que a gente tem que subir degrau por degrau. Amanhã é um recomeço, jogo em Brasília, 6h30 da noite. Vou abrir a nossa transmissão às 5h45 da tarde e eu conto muito com você. Léo Jardim, tá vendo a foto aí? Renovou o contrato até 2030 e ontem, durante a nossa live, houve muita discussão. Pô, mas a multa dele é baixa, só 10 milhões de euros. Gente, é um atleta de 30 anos de idade que fez um contrato para cumprir. Óbvio que há uma cláusula, se houver um interesse, o Vasco negocia e tal, mas na boa. Pinta o Antalyaspor, o Trabzonspor, lá da Turquia, o Olympiacos, um time da... Meu irmão, ele não vai deixar o Vasco. Ah, mas pinta um time da Inglaterra, duvido. Pinta um time da França, ele vai voltar para a França, depende do time. Portugal, Porto, Benfica, aí pode ser. Mas, cara, na boa, pagar 10 milhões de euros por um goleiro de 30 anos, 31 ou 32, não sei quando isso vai acontecer, é uma proposta, e se vai acontecer, tá bem vendido. Mais de 60 milhões de reais, torcedor. E a gente tem o Daniel Fusato no banco. Fez bons jogos, boas temporadas na Espanha, as informações do treinamento são muito boas, só que o Léo Jardim não dá brecha, amigo. O cara é titular absoluto, não machuca, não é suspenso, não falha em sequência. Então o Daniel Fusato está esperando a vaga dele. Se acontecer uma negociação, que envolve sempre 3 partes, clube comprador, clube vendedor e o jogador. Clube quer comprar 10 milhões de euros, está no contrato, o Vasco não tem como negar. Mas se o Léo Jardim não quiser, ele não sai. Aí alguém disse assim, ah, mas se o Flamengo quiser comprar ele. Se ele quiser sair, ele vai sair. Agora, eu duvido que ele sairia para o mercado carioca. 5 anos de contrato, até 2030, acho que dá para contar com o goleiro sim. E ele tem metas a cumprir até para elevar o piso salarial dele, o patamar salarial dele. Quem sabe chegar a uma seleção brasileira? Potencial ele tem. Há pelo menos 2 temporadas ele é top 5 ou top 3 de goleiros do futebol brasileiro, que atuam aqui, com certeza. Felipe Coutinho foi absolvido, né? A pena dele foi convertida numa advertência pela expulsão contra o Fortaleza, aquela briga lá com o Marinho e tal. Vai para o jogo amanhã para vestir a camisa 10, voltar a usar o cria, a camisa 10 do Vasco da Gama. É isso, gente. Olha, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje tem na conta 1 da tarde. Vou empurrar um pouquinho, 1 horinha só. Vasco está seguindo para Brasília. Chega na tarde de hoje, vai ficar no Hotel B. Já disse isso aqui, hotel que normalmente recebe a seleção brasileira. Mês pesado para o Vasco. Joga amanhã contra o Botafogo às 6h30 no Mané Garrincha. Segue para o Equador. Na terça-feira entra em campo em Quito pela Copa Sul-Americana. Volta para o Rio. No sábado encara o Grêmio em São Januário. Depois na terça o jogo da volta da Sul-Americana. E no domingo o Internacional em Porto Alegre. Bom, para o próximo mês, teremos ainda, além dos jogos do Campeonato Brasileiro, partidas pela Copa do Brasil. Os duelos diante do CSA, o primeiro no Rei Pelé e o segundo em São Januário. Ainda teremos, se Deus quiser, os jogos da Sul-Americana com o Vasco avançando. E deverá ser assim até o final do ano. Com mais um detalhe, né? O Vasco terá o Campeonato Brasileiro até o final do ano, torceremos pela permanência do time na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e tem 2 partidas que foram adiadas e que, em algum momento, elas serão encaixadas no calendário. Jogos contra o Juventude, em Caxias do Sul, e Bahia, em São Januário. Partidas que foram adiadas por conta desta carga atual e também a parada devido à Copa do Mundo. Não tivemos jogos por conta da Copa do Mundo de clubes. Em algum momento, o Vasco terá que pagar esses jogos aí.
Coisa de time grande mesmo, envolvido em várias competições. Já já tudo sobre o Paulo Henrique Ganso. Vídeo especial para você. Deu treta, hein? Pedrinho bloqueou o Jornal dos Esportes, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. E o Jornal dos Esportes, de maneira revoltada, relembrou matéria feita com o próprio Pedrinho, quando ele foi ao Japão representar o Vasco, ao lado do Felipe, ainda garoto, mirim, pelo Vasco da Gama. O Jornal dos Esportes relembrou que foi ele quem apelidou Roberto Dinamite, quando ele fez o gol contra o Internacional, garoto Dinamite explodiu. O termo resposta histórica foi dado também pelo Jornal dos Esportes. Enfim, o Jornal dos Esportes está tentando convencer Pedrinho a desbloquear tanto no Instagram quanto no WhatsApp. É um assunto polêmico, porque muita gente diz, né? Pedrinho tem o direito de bloquear quem ele quiser, afinal de contas o número é dele, o Instagram é dele, enfim. É uma treta agora do Pedrinho com o Jornal dos Esportes. Paulo Henrique Ganso, torcedor. Guilherme Palese, o Guipa, mandou um vídeo especial revelando todos os detalhes dessa história aí. E aí, Brasil, coisa linda, que saudade de você, meu parceiro, época de cancelados, Guipa na área aqui. Obviamente que eu ia atender o seu chamado, o seu pedido, sobre trazer informação ao pessoal que está acompanhando aqui o seu canal, sobre a situação do Paulo Henrique Ganso, né? O Ganso brigou com o Renato Gaúcho no Mundial de Clubes, por mais que o Fluminense já tenha falado que nada disso importou, enfim, que está tudo resolvido. A informação que eu tenho e que eu dei na Rede TV nessa semana é que o sempre esperto e que sempre analisa o mercado, o Fernando Diniz, viu essa movimentação e mesmo ele tendo saído do Fluminense, tendo sido demitido do Fluminense, ele saiu pela porta da frente e aí ele já conversou com o Mário Bittencourt e também com o staff do Ganso para saber qual que é a situação do atleta. O Ganso, mesmo com o Fluminense deixando claro que está tudo resolvido, já demonstrou interesse em deixar a equipe do Flusão, até porque ele vem sendo pouco aproveitado. E a gente sabe que na equipe do Vasco ele jogaria com toda a certeza, já que o Fernando Diniz adora o Paulo Henrique Ganso. Lembrando que o Paulo Henrique Ganso ele ficou afastado dos gramados por conta do problema no coração, está voltando aos gramados aos poucos, sofreu com algumas lesões musculares, enfim, mas é um jogador que, com a bola no pé e com atletas em campo que vão correr por ele, ele dá conta do recado, tem muita qualidade, é um mágico. Então essa é a informação que eu tenho para vocês. Torcida vascaína que gosta do Ganso, vai torcendo aí que de repente o Ganso pode pintar. Tamo junto, valeu. Valeu, muito obrigado aí ao Guilherme Palese, ao Guipa pelo carinho com o nosso canal. Eu não sou a favor da contratação do Ganso. Pelo seguinte, o Ganso seria um substituto do Felipe Coutinho. O Ganso não jogaria com o Felipe Coutinho. Se não jogava Felipe Coutinho e Payet, por que vai jogar Felipe Coutinho e Ganso? Sem condições, por conta da idade e da maneira que os dois jogam, né? O sacrifício na marcação, enfim. E o Vasco não tem que se preocupar em contratar neste momento um reserva para o Coutinho, porque o Vasco não tem 11 titulares. O Vasco não tem 11 grandes jogadores. Como pensar num 12º, num 13º, num 14º, se não temos 11? E no futebol atual você precisa ter 14, 15, 16. O Vasco não tem 11. Por quê? Você não começa o jogo e termina com o mesmo time. Uma certeza que a gente tem no futebol é que as substituições elas serão feitas. Essa é a certeza que a gente tem. Você nunca começa com 11 e termina com 11. As substituições elas acontecem, né? É por uma questão física, por uma questão técnica, por uma questão tática, por N fatores. O futebol é o único esporte dos grandes, esporte coletivo, em que você não termina o jogo com o mesmo time que inicia. Futsal, vôlei, basquete, handebol, você pode terminar o jogo com o mesmo time que você começa. Você começa com um time, com os seus melhores, que você considera, faz as substituições durante o jogo e no final você termina com o mesmo time que você começou, se essa for da sua vontade. O futebol não lhe permite isso. Então você precisa ter no banco de reservas, jogadores à altura da equipe que começou, para que você termine o jogo com a mesma qualidade que você iniciou a partida. E o Vasco hoje não tem 11.
Então não dá para pensar em um grande reserva sem você ter um melhor lateral esquerdo, sem você ter um melhor zagueiro, sem você ter um melhor ponta. Então o Vasco precisa primeiro ter 11 para depois pensar em reservas. Pense nisso. Hoje, o futebol, você faz as substituições. 5. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eram 2, depois 3 e agora 5. E todos os times fazem. Se você não tiver no banco jogadores do mesmo nível daqueles que começaram, você vai terminar a partida com um rendimento abaixo daquele que começou. E o adversário, fazendo as substituições com grandes jogadores, vai manter o mesmo nível do início ao fim. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco está no mercado da bola, em busca de algumas contratações. O Léo Jardim renovou o contrato com o Vasco até 2030 e continua no Gigante da Colina por mais algumas temporadas. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!